Olá, bom dia, amigo pecuarista. Estamos começando mais uma edição do Balcão do Boi, trazendo informações importantes hoje desse período que nós estamos vivendo, né, gente? É seca num lugar, é geada no outro, enfim, isso aí vai comprometendo a qualidade de pastagem, pasto vai rapando, quem não fez reserva de pastagem vai passar o apuro aí, então é isso que nós vamos tratar hoje. Eu vou receber o Diego Chikoski, ele que é engenheiro agrônomo, da Meta Agro Consultoria, e nós vamos bater um papo aqui falando sobre esse trabalho. E principalmente a você que estava acompanhando há pouco, eu também estava acompanhando o Giro do Boi, o José Luiz Neto, juntamente com o Mauro Sérgio, falando aí sobre pastagem para equinos, conversando, preparando, todo mundo preocupado realmente com esse momento crítico que todos os anos nós temos, nós sabemos disso, mas muitas vezes o pessoal não se prepara, descuida um pouquinho, e nós vamos trazer esse assunto no dia de hoje. E a SGM Sementes sempre com soluções, sementes de alta qualidade, com alto grau de pureza, com alto valor nutricional, valor cultural, para que você então faça aí os bons negócios. E esse momento é um momento oportuno. Por quê? Porque é a hora que você já começa a se preparar para adquirir sua semente, ou mesmo já adquirir as suas sementes, né? Por quê? Porque quando começar as chuvas lá na segunda quinzena de setembro, outubro, você já vai estar com tudo em ordem, o material sementes, adubo, todo o material já guardado no seu galpão. Caiu chuva, preparou, ajeitou, planta, e aí vai ter uma forma excepcional, principalmente utilizando semente com alto grau de pureza. E é simples, é só você já começar a ligar para a equipe da SGM, o 11 2885 1020, mas eu quero te dar uma sugestão. Se você tem alguma dúvida, esse momento é crítico, eu estou com pasto assim, assado, você pode nos enviar uma foto do seu pasto, né? Do score corporal do seu gado, como é que está, e o Diego vai tirando as suas dúvidas, ou você envia só a sua pergunta, olha, assim, assado, eu tenho esse pasto, essa qualidade, e aí nós vamos aqui batendo papo, vamos tirando essas dúvidas, ok? Então vamos para cá, vamos receber o Diego Chikoski, que já está por aqui. Obrigado, meu amigo. Certo, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os amigos aí do Canal Rural que nos assistem, né? A gente vem sempre tentar conversar um pouquinho e trazer o que a gente tem visto no campo aí, né? Para compartilhar com vocês, para poder melhorar mais a qualidade das pastagens de todos os senhores aí, né? Isso é importante. Olha, já tem dia, já tem uma semana mais ou menos, rapaz, que eu vou falar uma coisa para você. Eu estou com uma alergia terrível, sei lá se é alergia, se é tosse, se é gripe. Gripe, não estou entendendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o ser humano sente demais essa mudança de temperatura, essa mudança de estação, e eu faço um comparativo sempre também com a pecuária, com a questão de pastagem. Nós estamos falando de baixa umidade do ar, nós estamos falando de período seco, as dificuldades naturais, e os animais também, os rebanhos também sentem isso, né, Diego? E há pouco nós falávamos pelo Facebook do Canal Rural justamente sobre isso. Então, momento, o pecuarista também tem que ter essa preocupação com a questão de água para o seu rebanho, mais uma reserva de pastagem. Quem não fez essa reserva agora também vai passar um apuro aí, porque geada no sul e seca no centro-oeste, né, e no nordeste. Com certeza, né? O Brasil é um país muito vasto, aí a gente sabe que nós temos uma extensão territorial muito grande, nós temos clima europeu e clima africano dentro do mesmo país, né? Exatamente. Então, principalmente essa época, nós temos as pastagens sendo massacradas pelo frio no sul, né? Geada acabando com toda a pastagem lá, né? Pastagens de verão, né? Existem pastagens de braquiária lá no sul. E no norte, centro-oeste, principalmente centro-oeste, o norte ainda caem umas chuvas, né? Mas a questão da região, aí a imagem da geada que acaba com toda a pastagem, né? O gado sofre com o frio, além de ele gastar energia para se manter, ele tem que gastar energia para se esquentar, né? A gente, quando está... o animal não é muito diferente do ser humano, né? Em certos quesitos, né? Quando é frio, a gente acaba comendo mais porque o organismo gasta mais metabolismo para se manter quente, né? Então, o gado não é diferente, ele sofre muito com a questão do frio. E temos também o caso da seca na região centro-oeste, né? Uma seca
uma seca com, além de falta de chuva, a umidade do ar é muito baixa, isso aí compromete muito as pastagens, compromete até a saúde do rebanho. A gente nota que nessa época ocorrem doenças respiratórias na região centro-oeste, porque aquela poeira, o seco, principalmente gado mais novo, né? Sente demais, né? Gado faz de desmama, a gente nota que é comum acontecer isso aí, né? Então a gente tem que se atentar, pelo menos nutrir bem o gado para que ele consiga um gado bem nutrido, uma pessoa bem nutrida sempre vai ser mais resistente a doenças e qualquer outra intempérie que acontecer aí durante o ciclo de vida dela, né? Não tenha dúvida. Agora, a gente tem visto e ao longo desse período, eu sou nascido e criado na roça, sempre ligado ao agronegócio, e a gente observa o seguinte, aquele pecuarista, Diego, que faz a sua reserva de massa, né? Ele separa alguns pastos, alguns piquetes, mesmo que venha geada, mesmo que venha essa seca pesada, mas aí economicamente se torna mais viável, com pouca suplementação, com uma ração e tal. Ele tendo esse pasto, mesmo que seco, ele consegue sobressair, ele consegue passar esse período aí não vou dizer com facilidade, mas com menos dificuldade. Menos traumático. Menos traumático, menos traumático, exatamente. É verdade, às vezes assim, o telespectador vai achar, não, mas tem que só guardar capim. Infelizmente, uma das regras é essa, é ter capim guardado, porque a quantidade de pasto que vai crescer durante a seca é muito pequena, né? A pastagem não consegue ter uma capacidade de rebrota muito alta, né? Ela demora a se recuperar, falta água, e com falta de água ela não consegue absorver nutrientes, né? Tem esse problema da falta de nutriente também, né? Porque o nutriente é absorvido junto com a água, então a gente vê que a questão guardar, de manter um estoque grande de capim é importante. Se ele não fizer uma silagem, se ele não tiver um feno é complicado, a silagem também a gente sabe que porque tem que ter toda uma estrutura, tem que ter coxo, tem que Exato. ter... Então, a forma mais econômica de se fazer... E ainda é um bom pasto. E é um bom pasto, não tem muito para onde correr. A gente pode intensificar com silagem, mas aí a gente precisa de estrutura de coxo. O feno, você tem que ter uma estrutura também, você não pode largar o feno ao Deus dará lá, porque não tem também, você tem que largar em coxos, pelo menos, né? Existem aqueles rolões, o gado vai comendo, mas aquilo não é bom para o gado, acaba pegando pasto sujo do chão, né? Então, é importante que ele faça a reserva com pasto, tá? Faça um pasto bem feito, suporte isso, e se é necessário ainda ele experimentar com sal mineral, né? Que isso aí é regra, não tem jeito, né? Entendo. Mas a melhor saída ainda é ter a questão de uma pastagem bem formada, né? E isso começa lá desde o período da chuva, ele manejar a pastagem de forma correta, ele adubar. Se ele tiver uma pastagem bem adubada, que ele consegue fazer uma ureia, um cloreto de potássio, um adubo formulado, uma coisa, essa pastagem ela vai subir mais rápido. Você pega em fevereiro, por exemplo, a pastagem naturalmente ela cresce muito, porque é questão de falta do período, é época de crescer, né? Certo. Maio começa a paralisar porque para de chover. Perfeito. Né? Então, se ele em fevereiro fizer, digamos assim, ele está com o pasto todo meio rapadão ali, né? Está com pouca quantidade de massa. Uhum. Se ele intensificar, adubar, às vezes com a pastagem que ele tem, não precisa reformar, ele só adubar melhor aquilo ali, ela vai sair mais rápido, vai crescer, e quando chegar em maio, ele vai ter o gado comendo nos piquetes normal, e naquele lá que ele colocou, ele vai ter uma massa boa para conseguir passar essa época da seca aí. E aí ele dá um descanso para aquela que o gado acabou de comer, entra nessa e vai rotacionando. Com essa rotação, o capim começa a brotar. Há um rebrote. Tem mais força Exatamente. de perfilhar, não é isso? Isso, porque aquele capim, às vezes acontece muito, de soltar o gado na fazenda toda na seca, né? O gado anda tudo. Abre tudo que é tipo de cerca. Come no meio do cerrado, come na cerca, em pastagem de braquiária, de Tanzânia, de tudo quanto é coisa. Mas o gado ele vai escolher, né? Sempre o brotinho mais novo. Não tenho dúvida. Ele vai escolher. Então, assim, se o gado... Ele é seletivo naturalmente. Com né? certeza, todo mundo é, né? Seletivo. Um capinzinho novo, quem é que não quer, quem né? que não vai querer, né? Então, ele vai fazer essa seleção e sempre vai estar... Sai um brotinho, ele come. Então, isso enfraquece o capim. O capim vai perdendo força, porque cada vez que emite uma folha, emite raiz. Então, quando emitiu folha, comeu, perde raiz. E aí vai entrando no ciclo vicioso cada vez pior, que aí, assim, aí leva a uma morte de um capim, aí entra aquelas mortes súbitas de capim que a gente viu há uns anos atrás acontecer. Né? Morte súbita de capim. Eu sempre fiquei me perguntando, morte súbita de capim é o seguinte... Tem os problemas, claro, mas assim, a formação não foi bem feita. Né?
a semente que ele utilizou não tinha aquele vigor todo, e ele foi deixando rapar, o animal vem buscando, não tem, vem com força, vai arrancando raiz, porque a gente sabe que o que tem de raiz, o que tem de folha, tem de raiz. Tem para baixo. Não é isso? Tem. Se não tem uma boa formação, o negócio está minguado, cresceu um pouquinho só, tem pouquinho a raiz. O gado vem e arranca aquilo tudo. E aí vai formando aquelas mortes, então não sei o quê. Enfim, para se ter uma boa formação, e nós vamos lá, voltamos cá, né? Que acontece? Sempre com a visão seguinte, Diego, não adianta, né? Se o produtor não se conscientizar que ele precisa usar uma semente com alto grau de pureza, né? E que ele terá uma boa formação, ele terá um pasto desejável, ele não vai ter isso na sua atividade, né, Diego? Não, com certeza. Ele precisa ter uma semente que tenha uma qualidade boa, vai garantir que ele tenha arranque, né? A pastagem saia rápido. Porque, assim, às vezes quando você vê uma semente de má qualidade, você vê lá um pezinho já desse tamanho, o outro recém saindo do chão, e você vai formar pastagem muito desuniforme, né? Vai ter muita planta pequena em meio a maiores. Essa planta pequena ela acaba ficando suprimida ali, não se desenvolve de forma adequada, né? Então, quando você trabalha com uma semente que tenha vigor, que tenha capacidade de se desenvolver inicialmente, isso não é só capim, é qualquer cultura, de alface a soja. Você tem que ter semente boa, né? É uma semente que foi bem nutrida, quando planta, né? A semente é bem vigorosa, então isso vai garantir que saia uma planta de qualidade aí, uma forma bem feita para ele conseguir fazer essa pastagem que tem essa capacidade de resistir à seca aí, né? E ter uma estabilidade boa do rebanho. Bom, nós estamos aqui num bate-papo com o Diego, e se você está nos acompanhando nesse momento e quer tirar a sua dúvida, se tem alguma dúvida aí, quer fazer uma pergunta para o Diego, envie para o nosso WhatsApp, que é o 11 943220886, a sua pergunta, a sua dúvida. Quer uma sugestão, uma dica, uma recomendação do Diego? Envie agora ao seu telefone a sua pergunta. Tal. O que você quer saber? Ah, quer saber, tal, eu sou de uma região tal, assim assado, tem um pasto tal, tem problema. E se você tiver foto, ótimo, maravilha, nos envie também para o nosso WhatsApp aí, e nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas, fazer esse bate-papo, ok? Bom, mas eu gosto também de falar de preço, né, Diego? É importante essa recomendação, mas olha só, hoje você compra semente de braquiária Piatã, você compra Piatã hoje da SGM Semente, para receber posteriormente. Você pode fazer a sua compra programada, né? Você pode, desculpem, você pode fazer a sua compra programada, compra agora, você pode pagar em até 4 vezes e receber. Às vezes a SGM agora tem um galpão novo aqui perto, em Indaiatuba, aqui perto de São Paulo, para facilitar. Aliás, esse é um outro ponto muito forte da SGM, né, Diego? Que é a rapidez de entrega. Porque a SGM tem o know-how da exportação, né? É uma das 3 maiores exportadoras para mais de 17 países. Então, ela tem uma agilidade, ela sabe que um ponto fundamental é a rapidez da entrega. O cliente, quando compra, tem 2 opções. Ou ele compra e ele já quer receber logo, ou ele compra e diz o seguinte, olha, eu quero receber em tal época. Estou comprando agora, nós estamos em junho, e eu quero receber essa mercadoria aí em novembro, outubro, dezembro, de acordo com cada região. Então, a SGM também tem essa expertise, essa especialidade realmente na entrega. Hoje, semente de Brizanta Piatã a R$ 13,99. R$ 13,99 o quilo, 99% de pureza, 90% de valor cultural, embalagens de 20 quilos e, utilizando esse padrão de semente, ele vai utilizar aí o que? 5, 6 quilos de semente diferente daqueles 20, 25 quilos que era usado numa semente com um grau de pureza menor, né, Diego? Sim, com certeza. Com 6 quilos por hectare ele já vai formar pastagem bem formada. Se ele seguir os requisitos de preparar bem o solo antes, para o solo ficar uniforme, às vezes passar só jogando 6 quilos de semente por cima de uma terra mal gradeada não vai adiantar, mas aí
Se jogar 20 quilos na semente convencional não vai adiantar também, né? Mas assim, com 6, 7 quilos aí ele jogar aplicado essa semente, com certeza vai formar uma pastagem bem formada para conseguir ter essa estabilidade durante a seca aí, né? Bom, no Centro-Oeste, Diego, no Centro-Oeste, vamos falar especificamente do Centro-Oeste para essa pergunta que eu quero te fazer, é o seguinte. Bom, o cliente está no Centro-Oeste e ele vai preparar uma forma nova, tá? Ele já limpou a área, já catou os paus, já recolheu, tá tudo limpo. Uhum. Quais são os passos que ele deve seguir, pensando que ele vai plantar isso na chegada da primavera, né? Segunda quinzena de setembro, daí para frente, aqui firma as chuvas, né? Quais são os passos, o passo a passo que ele deve seguir agora, pensando em jogar a semente lá na época da chuva? Não, se a área está pronta, se ele já gradiou, já passou a niveladora, a área está prontinha, se ele já fez a aplicação do calcário, que é uma coisa muito importante para se ter uma pastagem de qualidade, é calcário a área, a gente já falou sobre isso aqui, né? Uhum. Então agora ele tem que cuidar a questão de plantas daninhas, que elas acontecem, às vezes plantas daninhas já estavam velhas, ali você passa a grade e ela não morre direito, né? Às vezes rebrota. Então ele manter essa área limpa para não ocorrer problema de reinfestar a área, né? Então ele mantém ela limpa passa novamente uma grade niveladora, a área quanto mais pulverizada ela tiver, mais fininho os torrõezinhos, melhor para o capim nascer. Então agora ele aguardar, se ele já fez a limpeza da área está pronta, né? Ele já passou a grade pesada. Sim. Né? Ele já passou a grade pesada, já passou a niveladora. Dá um tempo, vem Vem planta daninha de novo, às vezes, daninha, broto, série de coisas. Aí ele só vai dar manutenção com grade leve, com a niveladora, ou ele vai ter a necessidade de usar uma outra grade pesada também? Tem que ver que, tipo, se for brotação de cerrado, às vezes tem que passar a grade pesada, né? Porque a niveladora não vai dar capacidade de arrancar isso, né? Então, às vezes ele tem que usar a grade pesada para remover mais fundo e arrancar esse broto, porque senão depois da hora que ele plantar capim, vai vir um monte de broto no meio e aí fica sujando a pastagem dele, fica aquela pastagem, queira ou não, vai competir, além de ficar feio, né? Fica aquela pastagem mal formada, né? Tá, então ele teria aí junho, julho, agosto e até início de setembro para estar dando essa manutenção. Não existe um número correto. 2 mãos de grade pesada, 2 de nivelador, ou 3 de pesado e 1 de nivelador. Não existe esse pacote pronto. O que ele tem que estar atento é com as ervas, com a rebrota e tal. Se tiver que dar 1 mão de grade, 2, 3, 5, é ele que vai mensurar isso. Ele tem que ter a percepção, né, de quando sujou ele tem que limpar, né? Tem que fazer essa limpeza aí, fazer essa manutenção da área para manter ela de forma adequada, né? Tá limpinho para não ter problema depois de quando plantar vir tudo novamente, né? Ele só adiou um problema, né? Ele tinha área suja, gradeou, fez tudo, fez mal feito e aí não conseguiu fazer de forma efetiva, né? Aí complica um pouco mais a situação dele, né? Então não existe receita de bolo, tantas grades pesadas, tantas de nivelador. Vai depender da necessidade, né? E muitas vezes o erro, o pecado está aí também, né? Sim. O pecado mora aí, né? Sim. Porque de repente ele fala assim, rapaz, eu vou dar mais 1 mão de grade, tantos litros de óleo, trator, pneu, não sei o que, eu vou fazer essa economia. Essa economia lá na frente pode custar muito caro, essa economia. Exatamente. O que ele pode fazer é o seguinte, ele dá 1 mão de grade pesada, agora, quando ele acabou de catar os paus, né? Uma coisa que fica economicamente mais viável, a receita mais econômica é essa, né? É ele catar a madeirama que tem, né? Broto, tudo que tiver, ele aplica o calcário e passa uma grade pesada e deixa essa área em repouso. Porque agora, quando é molhado ainda, até maio, aí ainda a grade corta bem, corta fundo. Se for uma pastagem bem degradada, se for uma pastagem que ainda tem uma capacidade, às vezes ele adia isso para setembro, quando começa a chover, porque daí o gado comeu mais um período em cima, né? Queira ou não, o gado sempre acha alguma coisa, né? É muito comum isso, o produtor fazer isso em setembro, quando deu as primeiras chuvas, ele começa a mexer, porque aí de maio, pensa, uma área de maio até setembro sem o gado comer, é uma área que ele perde. A gente estava falando em não ter capim na seca, a gente ainda gradear uma área complica para ele, né? Mas se ele tiver uma programação bem feita, de ter preparado essa área para conseguir fazer essa abertura de área, essa reforma de pastagem no período antes da seca,
seria importante ele jogar o calcário, uma mão de grade pesada e deixa lá. Então, a partir do momento que ele vê uma rebrota, aí ele entra com outra grade, né? Para evitar, às vezes ele passa em velador, a área já fica bonita, né? Exato. Aí ele vai falar, vou passar grade pesada, vou desuniformizar tudo de novo. Aí, de repente, ele deixa para fazer essa mão de grade quando aparecer alguma coisa, né? Ah, tá, isso é importante. Bom, então nós tratamos aqui de dois assuntos, né, Diego? Nós falamos sobre uma formação nova, né, sobre uma área nova, e depois o Diego já concluiu também já numa área degradada, então uma área que está já bem judiadona, já está bem com bastante infestação. Juqueira, vamos dizer, né? Já o juqueirão já tomou conta. Mas mesmo assim, o pessoal, o gado ainda, muito seletivo, ainda encontra umas pontas de capim ainda. Com certeza. Aí, nesse caso, espera-se então a chuva. Sim, espera a chuva, porque aí assim, o gado vai comer um período, né? Ele vai ter uma época de alimentação ainda ali, né? Por mais que 70% da pastagem esteja comprometida, né? Tá. Com broto, com sujeira. Mas em 30 ainda vai sobrar um pouquinho de capim para o gado achar lá, né? Às vezes é o caso de salvar umas vaquinhas aí, né? Então, assim, espera de repente para mexer essa área em setembro, né? Só que aí tem um problema, às vezes se não chover ou atrasar, de repente atrasa um pouquinho o plantio, porque o ideal seria plantar o capim bem cedo, em outubro, novembro no máximo, daí você aproveita toda a estação chuvosa. Se a gente começar a mexer em novembro... Quando ele jogar a semente, já vem a seca, então não adianta, né? E a gente sabe que joga calcário, passa grade, faz isso, faz todo o processo, ele é um pouco demorado, né? Então é ideal começar, e deu a primeira chuva no mês de setembro, que às vezes acontece em algumas regiões, já mete a grade aí, já começa a mexer isso aí para conseguir agilizar e ganhar tempo para poder formar cedo a sua pastagem, né? A gente sabe que vai ter que fazer 2 ferros de grade, pelo menos, né? E mesmo porque, às vezes, embala na chuva, ele diz assim, agora não tem como manusear, né? Aí dificulta manusear a área, tá não sei o quê, é trator com dificuldade, uma série de coisas. Então, precisa realmente ter essa programação. Então, esse bate-papo com o Diego é bacana e eu quero reforçar o nosso WhatsApp para que você possa, então, enviar as suas perguntas, as suas dúvidas. 11 943220886, porque nós estamos aí no momento de definição de estação, né? Agora nós já estamos entrando efetivamente, já começou o período de inverno rigoroso, mas você ainda tem aí esse socorro, essas informações. Quem tem dúvida? Tem dúvida? Envie um WhatsApp para nós e o Diego vai estar aqui cuidando e falando de todo esse trabalho. Mas, Diego, o negócio é o seguinte. Bom, nós estamos falando aqui de pastagem, de melhorar, tal, não sei o quê, mas tem muita gente que precisa trocar a frota de tratores, de máquinas, né? Agora é a hora também. Exatamente. Então, eu tenho um recado muito bacana e você vai gostar, que você vai poder dizer para os seus clientes também, assim, olha, assiste o balcão que tem uma dica importante do Devanir, ok? Vamos conferir? Vamos. Olá, amigo produtor. Quero falar contigo a respeito de aquisições e substituições de sua frota, como tratores, implementos agrícolas, caminhões, ônibus, utilitários e até carros de passeio de qualquer marca e modelo. A Multimarcas Líder facilita para você comprar suas máquinas e veículos novos e usados. Através de financiamentos pré-aprovados e sem burocracias, você pode renovar e até ampliar sua frota. Portanto, é só você ligar agora para o telefone 0800 606 8155, porque a equipe da Multimarcas Líder está à sua disposição para atendê-lo em todo o território nacional. Mas tem uma outra dica muito interessante. Caso tenha alguma pendência financeira, não se preocupe, isso não será empecilho para seus investimentos. Portanto, não perca mais tempo, ligue agora para a Multimarcas Líder no telefone 0800 606 8155, porque o nosso compromisso é com você. Agora ficou mais fácil para você comprar o seu veículo de qualquer marca ou modelo. A Multimarcas Líder vende e financia mesmo para você que é negativado. Caminhões, ônibus, micro-ônibus, vans, tratores e carros de passeio. Tudo sem burocracia. Multimarcas Líder 0800 606 8155.
Multimarcas Líder. Muito bem, de volta com o Balcão do Boi. Nós seguimos aqui esse bate-papo com o Diego Chikoski, ele que é engenheiro agrônomo, é da Meta Agro Consultoria. Falando aí hoje, nós estamos falando sobre períodos, né, o tempo, como é que está, seca, geada, enfim, as sugestões, as recomendações. E é bacana porque o nosso telespectador lá de Chaporã nos enviou uma pergunta. Diretor, pode colocar essa pergunta na tela para que o Diego possa responder aí a dúvida. Está aqui? Está aqui, Diego. Ele colocou aqui para nós aí a pergunta do Medina lá de Chaporã. Beleza. Bom dia. Tenho uma área formada com bombaça, com pastoreio em sistema rotacionado. Adianta irrigar nessa época com temperaturas de 13 e 25 graus ou espero passar o inverno para não gastar dinheiro à toa? Não, Medina, pode irrigar sim, tá? A mombaça nessas faixas de temperatura, porque assim, temperaturas noturnas são de 13 graus, mas durante o dia chega a 25. Então você pode irrigar, óbvio que às vezes não vai ter a mesma performance num período bem quente. Só que você, às vezes, como também é um pouco mais frio, você gasta menos água, né, para fazer a irrigação. Então dessa forma você consegue reduzir um pouco o custo com água também, com energia no caso, né, que a gente tem que pagar pela energia da irrigação, né? Inclusive o Medina nos enviou uma foto, viu? Tem a foto do Medina no jeito aí, do pasto do Medina? Tá aqui. Não, com certeza. Mas ele é caprichoso, hein? Parabéns, viu, Medina? Uma pastagem de excelente qualidade. Hein? Excelente qualidade. Muito boa. Mantém a irrigação, mantém a adubação, e você vai ter uma resposta muito boa. Para gado leiteiro, né? Pelas fotos aí. Então, tem uma capacidade muito boa de produção, você vê com a pastagem bem formada. É interessante ele irrigar. E a altura do capim também, né? Sim, com certeza. Aí deve ter recém-soltado o gado, né? Porque está bem alto ainda, né? Exato. O gado vai baixar isso aí. Mas mantém a irrigação, mantém a adubação, porque vai desenvolver da mesma forma, tá? Às vezes com uma capacidade um pouquinho menor, mas você vai ter um capim de excelente qualidade, que às vezes você vai parar de dar um capim de qualidade desse para gastar com infraestrutura de confinamento, de ração. Então, melhor comida para o gado é capim, né? Então, isso aí. Ainda mais uma qualidade dessa. Parabéns pela pastagem aí. Olha, que maravilha. Inclusive, faça como Medina. Você tem a sua dúvida, nos envie a sua pergunta, o Diego está aqui para responder. E também envie a foto da sua pastagem. Então, envie para o nosso WhatsApp, o 11 943220886. Envie a sua pergunta, envie a sua dúvida aqui para que a gente possa contribuir. E é bacana ver uma pastagem como essa, né? A gente observa que o produtor tem um cuidado muito grande. Ele entende realmente a importância de ter uma pastagem de alto valor, de condições realmente muito favoráveis, né, Diego? Com certeza. Ainda mais quando ele trabalha com o gado leiteiro. Não que o gado de corte não seja exigente, né? Mas o gado leiteiro é mais melindroso ainda, né? Ele precisa de uma pastagem muito boa, de excelente qualidade, para que produza ao máximo, né? A gente sabe que se o gado de corte, ele suporta um pouquinho mais de desaforo, vamos dizer assim, né? Só que assim, ele responde em produtividade. Às vezes, se ele come um capim mais duro, menos nutriente, vai engordar menos. Mas o gado de leite, toda a vida, ele sempre foi mais exigente, né? Ele precisa de uma qualidade maior de capim para conseguir fazer o melhor, expressar o maior volume de leite aí, né? Agora, Diego, pastagens alternativas foi desenvolvida para regiões determinadas ou para períodos determinados do ano? Olha, a gente até trouxe umas imagens aí, né? A gente tem no caso essa aí, se eu não me engano, acho que é uma aveia, né? É a aveia são alternativas para o inverno na região sul, né? Até mesmo a gente plantar uma aveia no cerrado, ela não desenvolve tão bem. Ela precisa de um clima mais ameno, né? Ou mais frio. Aí a gente acaba utilizando esse tipo de pastagem, né? Temos aí também a alfafa, né? A alfafa ela é um capim muito rico em proteína, né? Então, assim, às vezes o pessoal até planta ela consorciada com uma aveia, porque se o gado pastejar somente alfafa, pode dar problema no gado, né? É aquela que corta em fena para dar para equinos? É a mesma. É essa alfafa aí? É essa alfafa, é a mesma. Então, assim, ela é utilizada como um banco de proteína. Eu não posso largar meu gado 100% em cima disso aí, porque é muita proteína, pode dar até intoxicação para o gado, né? Uma dica extremamente importante, viu, telespectador? Ela deve ser consorciada e não
um pasto 100% de alfafa, né, Diego? Sim, com certeza. Da mesma forma que para o cerrado, existe como banco de proteína, existe estilosantes, né? Exato. Que também não dá para largar o gado 100% em cima do estilosantes, né? A gente sabe que vai ter problema de... é muita proteína para o gado. É igual o gado que vai lá e come um saco de ração de uma vez. Dá intoxicação, né? Da o da que acidose, nós chamamos né? de acidose. Exatamente. Laminite, né? Que começa a palpar os cascos, né? E cria Então, problema nas articulações. Esse é o problema. Então, assim, no caso do região sul, a gente teria... E tem mais a opção do azevém aí, que eu acho que a gente tem a imagem dele aí também. Tem do azevém? Tem, a gente Trouxe aí. Isso, pode colocar as imagens do azevém, Gabriel? Tem a imagem do azevém aí, né? Que é um... Aí. O azevém, o que acontece? Geralmente o pessoal planta... Às vezes até acontece também a opção de plantar o azevém com a aveia, porque a aveia ela sobressai antes, mais no início do inverno, tá? E o azevém ele fica mais para o final do inverno, tá? Ele sai depois. Então o que acontece? Há esse consórcio de duas gramíneas, aí não recai num problema. Eu lembro que outro programa a gente teve uma pergunta de um cliente que ele tinha problema de cornichão com aveia ou com azevém. Era lá do Rio Grande do Sul. E era do Rio Grande do Sul. E ele tinha aquele problema de planta daninha no meio. Então, assim, quando você consorcia uma folha larga com uma folha estreita, a gente tem que ter essa consciência de ter uma área muito limpa. Então, no caso... Porque senão complica na hora de você dar o combate. Não tem herbicida que vá ser seletivo a tudo, né? Ou você mata um ou você mata o outro. Tem que escolher. Tem que escolher. E no caso, a mistura de aveia com azevém, né, ela é muito importante por causa disso. Eu vou ter, se vier planta daninha folha larga, eu vou eliminar somente as folhas largas, tá? E aí eu mantenho. Então você, às vezes até feita a semeadura junto. O azevém lá no sul, em algumas regiões até ele nasce de forma espontânea, né? Ele se ressemeia automaticamente, né? É instinto da planta, vamos dizer assim, né? Ele libera a semente, se o produtor deixar ele sementar, libera a semente dele em outubro, por aí, né? E aí o pessoal até planta soja nas áreas, planta milho, e aí quando é para abril, maio, junho, aí ele começa a nascer e vira em meio à aveia que tiver, às vezes até no meio de trigo. Isso aqui é um problema muito sério para quem planta trigo, né? Ele é plantaninho de trigo, né? Então, assim, é bom para um lado, às vezes cria um outro problema. Exatamente. Eu volto na conversa que tem que ter planejamento. Exatamente, é isso aí. Então é um capim que tem uma capacidade de rebrota boa. O pessoal usa muito para fazer feno também, usar feno para equino, usa bastante isso aqui, porque ele é muito fibroso, né? Ao contrário da alfafa, que é bastante proteína, né? Então o pessoal usa bastante esse tipo de capim aqui para poder fazer essa fenação aí junto com a aveia. Então nesse consórcio de aveia aí, azevém, a aveia ela começa a produzir mais cedo, né? No mês de abril, aí já tem abril, maio, já tem capim formado por aveia, e depois quando a aveia começa a enfraquecer, ela dá uma enfraquecida, né? Por vários cortes, o azevém vem e se reporta aí para fazer essa manutenção do gado com um capim de qualidade para o gado comer. Bom, essas recomendações que você citou agora, que você passou agora, seria direcionadas para as regiões mais frias, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná? Paraná, um pedacinho às vezes de São Paulo, só que São Paulo não chega... Tem regiões que dá geada também, né? Algumas regiões que dá. Aí para a região centro-oeste, a gente tem outras imagens aí de capim, a gente trouxe até a Piatã, tem a Rosiziense como exemplo aí, acho que se o Gabriel puder... Isso, agora... Nós aí, isso, vamos às sementes Isso aí, ó, agora já mais direcionada para a região centro-oeste e norte também? Norte também. Norte também. O norte ele sofre um pouco menos com seca, né? Por exemplo, o Parazão lá, o pessoal lá tem umas chuvas mais perdidas lá, ao contrário da região centro-oeste e Tocantins, Mato Grosso, né? A gente vê uma pastagem de Rosiziense muito bem formada. Na região sul, a questão da aveia e do azevém, ela é muito cultivada em áreas que são lavoura mesmo. O pessoal planta soja durante o período do verão, né? E depois no inverno planta essas culturas. Ou planta milho, depois planta essas culturas. No caso aí, a Rosiziense, ela é muito implementada em áreas que são já cultivadas com soja, tá? Porque a Rosiziense é um capim que ele não suporta tanto pisoteio quanto a brisanta. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto você vai dando as características, as informações, gostaria que o nosso diretor colocasse o preço. Legal. Rapaz, ele tá afiado, ele tá um raio, né?
Ele está contribuindo muito hoje. A preocupação hoje é porque daqui a pouco o meu apresentador não dá conta de falar, porque ele só tosse, então eu vou ajeitar você rápido aqui no lugar aqui. Então Obrigado, Gabriel. Nós temos o caso da Ruziziensis aí, que é um capim que vem sendo plantado bastante para fazer os projetos de integração lavoura e pecuária. Né? O pessoal usa o cultivo da soja e depois planta ele também no meio do milho às vezes, aí corta para silagem ou colhe o próprio milho e fica a braquiária ruziziensis bem formada aí, tá? Essa tá bonita, hein? Tá muito bonita, muito bonita mesmo. O que acontece? É área de soja ou... Sim, essa é a área de lavoura, né? Então a gente vê que não tem uma árvore, não tem nada, né? É uma área bem... Aí ele coloca o gado agora, coloca o gado no pastoreio agora. Sim. Ele aproveita esse período, quer dizer, então ele faz um banco ele aproveita para fazer um banco nutricional para os seus animais no período seco. Com certeza. E aí, assim, ambas as atividades se beneficiam, né? No caso da soja, se beneficia porque essa ruziziensis vai deixar uma estrutura radicular violenta ali nesse chão, ela recicla nutriente que está perdido, que a raiz dela vai a 2, 3 metros de profundidade. Ela busca cálcio que está lá perdido, fósforo, potássio, ela recicla isso aí tudo, tá? Tem também a questão de manter o solo coberto com uma palha de qualidade, né? Você não fica com o solo. Porque depois que ele tirar o gado e coloca o gado agora, o gado vai passar esse período todo, quando ele tirar o gado, ele vai dessecar a sobra dessa pastagem? Sim, desseca essa pastagem e volta a soja em cima. Milho, né? Geralmente soja, né? O pessoal o Centro-Oeste planta muito soja na safra, né? Safrinha fica milho, ruziziensis, milheto, outras coisas. Então, e o gado se beneficia pelo fato da braquiária ser muito bem nutrida, porque tem toda a adubação da soja. Então, numa área dessa, o gado come muito pouco sal. O gado come pouquíssimo sal para poder se manter, né? É normal, quem já fez essa prática aí sabe que o gado come pouco sal quando está em cima da pastagem formada em cima de lavoura, né? E tem também por que a gente separou região sul e região centro-oeste e norte, né? Porque uma ruziziensis, se a gente plantar lá no sul na época de inverno, ela morre com a geada. Exato. Né? Tá. E da mesma forma que uma braquiária Piatã, uma braquiária MG5, ela vai morrer devido ao inverno, né? Até existem braquiárias de braquiária na região sul, só que elas acabam morrendo com o advento da geada. Quando vem geada, ela não morre, ela seca, depois quando vem o verão, ela brota novamente, né? Exato. Então a gente tem que separar, né? A gente tem opções também até o próprio milheto, ele pode ser uma opção, né? Quem tem, por exemplo, assim, às vezes corta uma silagem né, faz uma silagem na fazenda, né? Tem aí 20, 30 hectares de silagem ou uma área menor, a gente tem até a imagem do milheto aí, né? Ele também é uma alternativa, porque ele tem um desenvolvimento muito rápido, né? Ele desenvolve muito rápido. Ele é uma alternativa também para fazer uma forrageira momentânea, vamos dizer assim, né? E às vezes ele tem uma área que ele corta lá para silagem, né? Aí ele planta ela após, porque se você plantar o milheto com 2 ou 3 chuvas que ele pega, ele se desenvolve. Ele é africano, né? Então ele é de região seca mesmo, né? E então ele se desenvolve fácil. Outra opção que a gente vinha falado antes, por exemplo, assim, às vezes o produtor tem aquela pastagem feia, ruim, degradada já. Em vez dele esperar setembro para gradear, se ele pudesse gradear em fevereiro, março, pega e planta um milheto, né, nessa área. Joga o calcário, limpa a área e planta o milheto. Então ele vai ter um milheto, esse milheto vem aí à altura da gente, vem até 2 metros de altura às vezes. Faz esse milheto aí, o que vai acontecer? Então ele vai ter uma boa massa em cima desse milheto, né? Já que a pastagem dele estava feia mesmo, estava totalmente degradada. Pega e utiliza o milheto como uma alternativa. Ele planta esse milheto, é barato para plantar milheto é um custo pequeno para poder plantar, e aí ele utiliza ele como um banco de forragens, aí, um banco de fibra aí para o gado comer, ele tem o grão, que também é bem nutritivo, né? Então ele acaba utilizando dessa forma. Então tá bom. Diego, eu quero agradecer muito a sua participação no dia de hoje, parabenizar por esse trabalho junto à consultoria, junto à SGM Semente. Então, um bom dia, bons negócios e contamos sempre contigo aqui no Balcão. Com certeza, pode contar com nós. Beleza, então, tá bom. Obrigado a todos. Amigo produtor, eu quero falar contigo a respeito de aquisições e substituições de sua frota, como tratores e implementos agrícolas, caminhões, ônibus, utilitários e até carros de passeio de qualquer marca e modelo.
A Multimarcas Líder facilita para você comprar suas máquinas e veículos novos e usados, através de financiamentos pré-aprovados e sem burocracias. Você pode renovar e ampliar sua frota. Portanto, ligue agora para o telefone 0800 606 8155, porque a equipe da Multimarcas Líder está à sua disposição para atendê-lo em todo o território nacional. E tem mais uma coisa. Caso tenha alguma pendência financeira, não se preocupe, isso não será empecilho para os seus investimentos. Portanto, não perca mais tempo. Ligue agora para a Multimarcas Líder 0800 606 8155, porque o nosso compromisso é com você. Agora ficou mais fácil para você comprar o seu veículo de qualquer marca ou modelo. A Multimarcas Líder vende e financia mesmo para você que é negativado. Caminhões, ônibus, micro-ônibus, vans, tratores e carros de passeio. Tudo sem burocracia. Multimarcas Líder 0800 606 8155. Multimarcas Líder. Muito bem, e assim nós encerramos o nosso Balcão do Boi de hoje. Agradeço a sua companhia, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e amanhã a partir das 8h30. Obrigado.